Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confie em Deus além das circunstâncias. Tudo acontece no tempo do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pelo alimento, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre vão existir dias que muitas vezes as notícias elas não vão ser boas. Porém, no fim de tudo, sempre vai prevalecer a vontade do Senhor. Ou nós continuamos confiando além de tudo, ou a nossa fé, ela não está no Senhor, ela está nas coisas que Deus fez. Consegue imaginar a cena? Jesus era o cumprimento de uma profecia. Quantas e quantas vezes eles não esperaram e não leram que na Bíblia viria um Salvador, que ele faria milagres, e aquilo começou a acontecer diante dos olhos deles. Porém, por um dado momento, tudo acabou. De repente o Salvador, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo crucificado, as pessoas tinham perdido a fé, a confiança em Deus. Porém, todos nós sabemos que aquela cruz ela não foi o fim. E assim é na nossa vida. Quantas vezes as coisas não saíram do controle e nós sempre encontramos uma maneira diferente de fazer as coisas. A pergunta é: será que as coisas não aconteceram exatamente como tinham que acontecer? Será que Deus ele perde o controle da situação? Será que Deus ele se esquece do que é certo e o que é errado? Será que Deus ele acaba fazendo para o ímpio algo que não deveria? Ou no fundo e no fim de tudo, nós estamos sempre sendo provados e testados para ver se a nossa fé está no lugar certo, porque assim nós podemos dar o próximo passo, onde Deus começa a ter um relacionamento não de pessoas emocionadas, que a cada 10 minutos acreditam numa coisa, pessoas que alimentam a sua fé através de notícias, de acontecimentos e de fatos, mas não aquele adorador que adora o Senhor em espírito, que acaba tendo uma intimidade com Deus fora desse mundo, onde vive um reino de Deus dentro de si. E esse é o convite que o Senhor faz, porque existe uma hora certa de se agir e uma forma certa de se fazer. Nem sempre serão pelas pessoas que nós esperamos e nem sempre será do jeito que nós imaginamos. Se nós temos um Deus que a capacidade dele não se compara em nada com a nossa, por que nós somos tão arrogantes a querer dizer para Deus? E o pior, a nossa ideia não vem pelo nosso relacionamento com Deus, mas pelas coisas que nós imaginamos sozinhos, ou pelas coisas que nós ouvimos de outras pessoas, que nós achamos que aquela pessoa sabe alguma coisa. E a gente sempre tem uma relação equivocada com tudo. Quantas vezes alguém não te fez uma fofoca e atribulou o teu coração? Quantas vezes alguém disse para você: olha, eu preciso conversar com você, e você ficou com dor de estômago, ficou apreensivo, ficou totalmente... Quando a pessoa falou, não tinha nada a ver. Então essa expectativa negativa sobre as coisas, ela é um sintoma grave de falta de fé. E sem fé, nós não sobreviveremos a essa vida. Nós não conseguimos passar pelo próximo dia. Porque se eu troco a certeza de Deus pela tristeza de um dia meu, qual o sentido de se estar vivo? Se a gente for lá em Eclesiastes 8, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? O Senhor ele deixou uma coisa muito bem clara. Se existe uma hora certa e uma maneira certa, vai ter a pessoa certa para se fazer isso. Ponto. Quem é? Não faço ideia.
Como vai ser? Não faço ideia. Por que tem que ser assim? Também não faço ideia. E aí Deus deixa uma deixa. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. E aí vem a pergunta: por que esse homem está sofrendo? Porque ele está tentando conhecer o futuro. Deus nos deu o presente. Deus não nos deu o futuro. Toda vez que eu tento viver um tempo diferente do tempo presente, seja passado ou seja futuro, existe sofrimento. Quantas vezes você não ficou pensando nas coisas que deveria ter feito diferente e não fez e sofre por isso? Oh, tristeza, oh, amargura. Puxa, mas se eu tivesse feito assim, teria dado. Se eu tivesse... Você fez exatamente o que você deveria fazer, do jeito que você podia fazer. Sem sabedoria não existe atitudes inteligentes. Sem Deus não existe sabedoria. Amor com interesse não é amor. E aí começam as coisas. Aonde está o seu coração? Aonde está o teu tesouro? Então não adianta a gente querer ficar hoje, no tempo de hoje, olhando as coisas que estão acontecendo e querendo prever que A, B, C, D, E ou Z vai ter que fazer, porque se não fizer não é, se não colocar lá hoje no papel não vai ser, porque se não... Cara, fique em paz, fique em paz. Você está acreditando em quem? É em Deus ou é nas pessoas? Daqui a pouco você vai levantar uma outra Maria para você. Ué, quer idolatrar a pessoa? Vamos idolatrar Maria. Se é esse o teu futuro, se é essa a tua razão da tua experiência, nós vamos passar por essa vida com Jesus. E Jesus, ele sempre vai estar lá. Você está com medo de perder quem, então? Você está com medo de perder o quê? Qual é o ponto da questão que eu não entendi? Você quer o caminho mais fácil? Não existe caminho mais fácil. Porque todos os caminhos que nós caminhamos com o Senhor são suportáveis. E essa vida que sem Deus não é suportável, não adianta você querer ficar criando salvadores. Nós já temos um salvador. E eu vou te perguntar de novo, aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Se vai acontecer no tempo de Deus, se não tiver que acontecer, porque não vai acontecer. Só que já tem coisas acontecendo, independente se a gente entender ou não, se é para hoje ou não, se é daqui a um ano ou não, eu não sei se é para essa vida ou se é para outra, eu não sei. E não cabe a mim questionar. Se você acha que a vida foi feita para satisfazer os teus gostos, olha a tua casa, olha no teu olho, vai lá naquele espelho e olha no teu corpo e vê se o teu corpo é um reflexo da tua vontade. Vê se você tem aquilo que você quer, se você é aquilo que você é, se você tem tudo aquilo que você deseja ter. Não tem, você fracassa na própria vida e quer definir o que os outros têm que fazer com a vida deles. Para de ser assim, que é isso? Quer governar a primeira vida? Governa a tua família. Você é um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de alguma coisa? Ou é aquele que é o primeiro que desiste, é o primeiro que chora, é o primeiro que abandona, é o primeiro que joga a toalha, é o primeiro que xinga, é o primeiro que bloqueia, é o primeiro que desiste e tá aí querendo falar que Deus tem que ser isso ou aquilo e que fulano tem que fazer ou não? Que vida é essa que você tá querendo pros outros, que nem a tua você suporta carregar? Começa a dar um exemplo dentro da tua casa, dentro da tua família e dentro das tuas coisas. Senão fica complicado. Você está criando uma vida que nem você vive a sua dessa forma e quer obrigar os outros a viver. Como se fosse o maior corajoso do mundo, mas é o maior covarde. Se esconde, se esconde. E esse é o ponto em questão. Deus, ele nunca vai vencer por violência. Que a autoridade de Deus não tem necessidade. Expulsar demônios é com palavra. A justiça, ela é feita de circunstâncias. E as coisas, elas vão acontecer da forma que tiver que acontecer. Então esse peso e esse sofrimento que você tem sentido está aqui na palavra de Deus. Para de tentar adivinhar o futuro. Para de querer achar que se não tiver escrito isso, X, B, Z, Y, D, então não sei o que. E pronto, acabou a fé. E aí tem gente que é fraca de cabeça que vai acabar tirando a própria vida. E você colaborou em quê com isso? Em nada. Tá aí reclamando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aqui ficou muito claro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quantas vezes você já mudou de ideia? Quantas vezes você já mudou de opinião? Quantas vezes você teve certeza de uma coisa e as coisas mudaram? Quantas vezes no passado você gostava de uma coisa e hoje não gosta mais? E hoje você gosta de uma coisa que antigamente você não gostava? Nós estamos o tempo todo transitando entre as coisas. Esse estado eterno de ser, de achar o imutável, ele não existe. Tudo que tem Deus dentro cresce.
Se a gente olha uma semente, olha uma árvore, as duas não se parecem em nada, mas ambas vieram da mesma coisa. A diferença foi aonde aquela semente criou as raízes dela. Primeiro ela cresceu para baixo, para depois crescer para cima. Então muitas vezes as coisas estão acontecendo para baixo e você não está nem vendo, você só quer ver para cima. Só quer ver para cima. Eclesiastes 3, versículo 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece, existe um tempo. E se não está acontecendo, não é porque alguém A, B, C ou D não fez. Se não está acontecendo, é porque não é o tempo. Você acha que Deus não sabe o que tem que acontecer, o que precisa acontecer? Você acha que nós não estamos vendo o que tem acontecido à nossa volta? E é por falta de acreditar. Jesus ele deixa um exemplo quando ele está passando com os discípulos e eles estão louvando ao Senhor e aquilo está incomodando, né, os fariseus, né, a igreja, né, incomodando o louvor. O louvor genuíno incomoda a igreja, porque quando não é eles que louvam, quando não é a denominação deles, não é a placa deles, não é o pastor dele, não, aí não pode, aí não presta. E falaram assim, Jesus, manda esse pessoal teu aí calar a boca. Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. A questão toda é que Deus ele não precisa de nós. Se ele precisar levantar novas pessoas para fazer o que tiver que ser feito, ele vai levantar. Então para de querer ficar achando um salvador que não seja Jesus. Ainda que aquele que Deus escolheu fraquejar, vai ter outro. Que seja uma pedra, que seja lá o que for. Eu não preciso entender. Nós não precisamos entender como Deus vai fazer, nós só temos que acreditar que Deus vai fazer, que Deus vai julgar tanto o justo quanto o ímpio. Agora, a partir do momento que você acha que só o ímpio ganha, que só o bandido, que só o ladrão, que só o que faz coisa errada, que tem benefício, que não tem vantagem em fazer as coisas certas. Como que não tem vantagem? A vida é só essa vida? Você poder deitar na tua cama em paz e viver em paz, com dignidade, isso não é? As pessoas poderem ser lembradas por você numa história boa, não é fato, não é o bom o suficiente? Eu não sei o que... Sabe, eu acho que nós estamos tão desvirtuados em relação ao que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, né? Porque a partir do momento que nós criamos coisas, né, que nós começamos a flexibilizar o errado, não, vamos defender as minorias. Cara, pra mim, você quer fazer sexo com o que você quiser, com quem você quiser, você faz. Isso pra mim não define a minha vida e nem a sua. Quando Deus ele pediu pra gente amar, ele não pediu pra gente fazer distinção de pessoas, de cor, de classe, de credo, de partido, de nada. Eu tenho que amar todas as pessoas. E o amor começa no respeito. Então, ainda que baseado nas coisas que Deus ensina, a vida é mais que isso, eu jamais viria para você e dizer, olha, você está condenado. Não. Eu tenho que estar aqui dizendo para você, olha, existem coisas a mais. Como estão os teus sentimentos? Como está o teu coração? Como que está a tua confiança? E ainda assim você pode ter o teu tempo. Eu tive o meu tempo. Durante 27 anos eu vivi em escuridão e eu tive o meu tempo. Só que eu precisei passar por tudo aquilo para entender que Deus é bom. Porque simplesmente pelas outras pessoas falando, né, tem uma passagem que eu gosto bastante, que ela diz assim, o que sabe aquele que nunca experimentou? Como eu posso conhecer algo sem ter experimentado? Não tem jeito. Então dentro de tudo que acontece existe um tempo. E quando você continuar vivendo o tempo presente, adorando ao Senhor, louvando e confiando e sabendo esperar em Deus e não em você, o sofrimento ele não vai tocar a tua alma. A paz ela vai continuar em você. E aí vem um exercício. Sempre vai vir atribulado querer ficar falando, impondo, berrando, gritando. Por quê? Porque ele não suporta. Quis adivinhar o futuro e não suportou o que viu. Se a gente olhar o livro de Apocalipse, ele fala sobre o futuro. Vai lá ler no Apocalipse se tem coisa boa falando nele. Tirando a segunda vinda de Jesus e que nós sabemos que o bem vence o mal, é a terça parte da terra para um lado, é a terça parte para o outro, é fogo de um lado, é peste do outro, é demônio para um lado e coisa para outro. É só tribulação. Então vamos ficar nesse tempo aqui que tá bom.
Tá bom. E vai acontecer o que tiver que acontecer, é isso que vocês não entenderam. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Deus está querendo ver a obediência de cada um e até onde vai a nossa fé. Olha a jornada que nós passamos e que nós temos vindo conversando há 2 meses. Quem tem ouvido todos os dias, ao invés de ouvir o jornal, ouvir um devocional ou lido a Bíblia, eu tenho certeza que está tranquilo e confiante. Quem não tá, que quer pôr um pé em cada barco, né, quer ser o informado e o emocionado, cara, não vai. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você é cristão ou você não é. Não dá pra gente agradar a 2 senhores. Jesus, ele deixa muito bem claro. Ou a gente há de agradar um e desagradar o outro. Não tem. Ou a gente fica no reino ou sai do reino. Os 2 não dá. Não dá. E eu sei que muita coisa está em jogo. Só que não vai ser berrando, nem gritando e nem nada. Se algo pode mudar, é por Deus. Se algo pode ser feito, é por Deus. Porque a coragem, ela vem de Deus. Os bons sentimentos, ela vem de Deus. E nós vivemos um mundo onde é muito egoísmo. É muito é muito bandido, é muito corrupto. Sabe? É muita ganância. É muita gente que não tem capacidade de nada, só de roubar. Não tem de nada. É enganar, é roubar, é falar, é fazer discurso bonito, né? Discurso bonito e coisas. Só fica nisso. E tem gente que se vende por nada, né? Por picanha, por prato de comida, por coisa. Mas será que realmente teve isso ou não teve? Esse é o ponto em questão. Você vai lá no traficante que anda com o colar, aquilo lá é dele? Ou ele pegou de alguém ou é suor de outra família? Você olha um cara que rouba alguma coisa e tá andando de carro por lá. Foi trabalhado? Então para de invejar a gente que não tem nada a ver. Sabe, eu sei de uma coisa, que Deus é justo. E quando a mão do Senhor pesar, eu não sei o que vai ser deles. Mas eu sei que o Senhor protege aqueles que nele se refugiam. E é nesse o lugar que eu quero estar. Então não existe melhor lugar de estar que estar com Deus. Então ou nós continuamos confiando no reino, na salvação em Jesus Cristo além de tudo, ou a cruz vai ser o fim para muitos. Se olhar o Senhor morto na cruz, acabou. Não confio. Morreu, acabou. E a gente sabe que não é assim. Portanto, há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. Lembra sempre disso. Sempre. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar a sua vida. Que Deus possa fazer você refletir sobre essa mensagem. Que nós nos colocamos no nosso lugar. O que cabe a cada um de nós é orar e adorar o Senhor e confiar nele. O que passar disso não vem de Deus. Nós não precisamos de um novo Salvador, nós não precisamos idolatrar nada, não precisamos de nada. Nada. A graça de Deus nos basta. Amém? Um bom dia para vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.